Podemos sentar. Queridos irmãos e irmãs, as leituras da Palavra de Deus, mês de setembro, o mês da Bíblia, o mês da Sagrada Escritura, e a Palavra de Deus, ela é sempre uma fonte de luz que ilumina a nossa vida. Na primeira leitura, São Paulo, escrevendo à comunidade dos Coríntios, fala para que nós possamos aspirar a dons mais elevados, mais altos. E aí ele começa descrevendo, mesmo que eu falasse todas as línguas, diz, dos homens, dos anjos, mas se não tivesse caridade, seria como um bronze que soa. Se eu tivesse o dom da profecia, se conhecesse todos os mistérios, se conhecesse toda a ciência, enfim, mas não tivesse a caridade, não seria nada. Mesmo que eu gastasse todos os meus bens, meu dinheiro, para ajudar os pobres, para fazer coisas boas, mas se eu não tiver a caridade, de nada serve. Então aqui nós vemos o valor e a importância que tem a caridade. Lembra que o padre falou que tem um santo que diz que a caridade apaga uma multidão de pecados. A caridade. E no final ele termina dizendo: atualmente permanecem três coisas: a fé, a esperança e a caridade. Todas elas são importantes: a fé, a esperança e a caridade. Mas a maior delas é a caridade. Veja que interessante, a caridade. De fato, o que seria do mundo, se nós não fôssemos caridosos, Às vezes a falta de caridade para com a pessoa faz com que a pessoa às vezes até morra, de fome, de doença, por falta de um recurso. Às vezes a caridade, salva uma vida. E a caridade não é só dar de comida, também isso, mas a caridade é a pessoa estar atenta à dor, ao sofrimento, às dificuldades. O que eu posso fazer, de que maneira que eu posso ajudar, como que eu posso socorrer. Lembra aquela passagem que diz que Jesus viu uma multidão diante dele, Jesus teve pena e compaixão, porque eram como ovelhas sem pastores. E Jesus olhou com pena e compaixão. Então Jesus teve caridade. E quando percebeu que eles estavam famintos, estavam o dia todo ali sem comer e sem beber, os apóstolos queriam que Jesus mandasse eles embora de mãos vazias. Olha o que é a caridade. Jesus disse: não, eles não precisam ir embora. Dai-lhes vós mesmos de comer. Então Jesus foi o primeiro que exerceu a caridade. Ele foi muito caridoso, Então nós somos chamados também a ser uma igreja. Veja, mesmo ele compara: se eu falasse todas as línguas, se eu tivesse o dom das profecias, mesmo que eu distribuísse todos os meus bens, mas se eu não tiver caridade. Então tudo aquilo que a gente faz tem que ser feito com caridade, com amor, É isso que Jesus pede de cada um de nós. Depois do Evangelho, também o Evangelho de Lucas, diz Jesus aos seus discípulos, faz a pergunta: com que eu hei de comparar os homens desta geração? Com quem ele se parece? Aí diz: tocamos flauta e vocês não se alegraram, entoamos lamentações e vocês não choraram. Daí diz: João Batista veio até vocês, viveu uma vida austera, todos nós conhecemos o profeta João Batista. Ele não comia, não bebia, fazia jejum, e as pessoas diziam: porque ele não comia nem bebia, porque ele estava com o diabo. Aí veio Jesus, que comia, bebia, se misturava com os pecadores,
Disseram o quê? Que ele estava com o espírito impuro. Aí diz, então, uma geração que parece que as coisas de Deus não agradam. Nem o profeta com o seu jejum, diziam que se ele não comia, bebia, porque tinha alguma coisa errada. Imagina, ele não come, não bebe, tinha alguma coisa de errado. Aí Jesus veio, comia, bebia, era glutão. Glutão e beberrão. Diz, afinal de contas, o que não posso fazer para essa geração? Por isso que Jesus falou, uma geração má e perversa, vive pedindo sinal, mas nenhum sinal, porque os sinais já foram dados. Uma certa insatisfação, né? Como se Deus precisasse estar provando a toda hora. É próprio, é típico de uma geração, de um coração duro, né? Sabe aquela pessoa, quando ela não acredita em Deus, você pode argumentar de todas as formas, vai ser sempre ter uma desculpa, né? Conhece gente assim? Tem bastante, né? Quando a pessoa não tem uma experiência de Deus, quando ela não tem uma vivência de fé, quando a pessoa está distante de Deus, da igreja, do sacramento, então ela está muito aberta ao mundo. Então ela absorve tudo que o mundo fala. Agora, quando fala das coisas de Deus, por isso cantamos e vocês não se alegraram. Eu mandei João Batista até vocês, e vocês não só não aceitaram, mas ainda diziam que ele estava possuído pelo espírito demônico, porque ele rezava, porque ele fazia jejum, porque ele fazia penitência, então ele estava com o diabo. Aí Deus mandou Jesus Cristo, que se encarnou, ele fazia tudo que o João Batista, já que o primeiro não agradou, vamos ver se o outro agrada. Se o outro não comia, esse aqui agora come. Porque o primeiro, João Batista, não comia, então estava com o capeta, porque não comia. Jesus comia, bebia, ia na casa, então ele era beberrão e glutão. Está vendo? Quando a gente está insatisfeito com Deus, ninguém agrada. Pode vir o Papa, pode vir o Bispo, pode vir o Padre A, B, C, pode vir o Profeta. A pessoa insatisfeita, ela sempre vai achar uma desculpa para as coisas de Deus. João Batista, que foi um santo, o maior de todos os profetas, e quem deu esse elogio a ele foi o próprio Cristo. De todos os homens nascidos de mulher, nenhum se iguala a João Batista, pois o povo disse que ele estava com o capeta. Com que hei de comparar aquela geração? Imagine a geração de hoje, né? Se aquela já era problemática, imagine 2000 anos depois, né? Então pensamos ao Senhor que Ele abra o nosso coração, que nós não sejamos resistentes às coisas de Deus. Quantos corações duros, quantos corações fechados. E a gente tem que estar muito atento, porque o mundo lá fora nos tira Deus todos os dias. Começando tirando Deus pelas famílias, né? Quando o pai e a mãe não vai à igreja, quando o pai e a mãe tem filho na catequese, mas não vai na missa, né? Aliás, muitos até depois vai ter uma reunião, uma pequena reunião, né? Já dando uma palhazinha, né? Hoje vocês estão aqui, muitos pais, né? Essa igreja aqui era para ter gente até lá do lado de fora. Sim ou não? Sim. Temos aqui mais de 200 catequizandos, mais de 200. Se eu não fugir da escola, e eu não fugi, eu era bom na matemática também, né? Se tem mais de 200, se tem o pai e a mãe, já dá 600. Se colocar o filho, um filho, o pai e a mãe, 3 vezes 2 dá, lá no Rio Grande, 3 vezes 2 dá 6. Aqui é a mesma coisa? 200 vezes 3 dá quanto? É para dar 600?
Será que essa é a conta? Era para ter mais de 600 aqui. Cadê? Onde estão? Tudo bem, acho que tem uma reunião, um colégio, não sei, mas se fizer na quinta também vai ter alguma coisa, se fizer na sexta vai ter uma desculpa, se fizer no sábado, se fizer no domingo, se fizer de manhã, se fizer à tarde, se fizer à noite. Com que o hei de comparar essa geração? Que bom que vocês vieram para dizer, tá vendo? Como que o inimigo trabalha? Ele sempre coloca um obstáculo. Ah, mas domingo nós de todos deveriam ir à missa, todos. Você que é pai e mãe, você deve educar o seu filho não só com palavras. O filho olha muito para o testemunho do pai e da mãe. Se o pai e a mãe não vai na missa, o filho também não vai na missa. Por que eu vou na missa se o pai e a mãe não dão exemplo? Vocês estão educando na fé. O padre sempre diz que o primeiro catequista, quem que é o primeiro catequista do filho de vocês? É você pai e você mãe. Não é o Papa, não é nem o cardeal, não é nem o padre Leonor. O primeiro catequista, meu querido e minha querida, é você, pai e mãe. Você é o primeiro catequista. A primeira responsabilidade de educar o filho na fé é tua. Não é do padre, não é do papa, não é do bispo, nem da santa, nem do santo. É claro que a igreja participa, colabora, né? Nós temos os catequistas que evangelizam, né? Que às vezes fazem o papel que o pai e a mãe deveria fazer em casa. Então é muito importante que o pai e a mãe participe, colabore na formação, na catequese, ensinando, educando e formando os seus filhos, né? Por isso que a palavra de Deus hoje é dirigida a cada um de nós. Com que eu hei de comparar esta geração? Jesus veio, se apresentou, mostrou o caminho, deixou sua igreja, deixou seus mandamentos. Então nós somos chamados a seguir aquilo que a nossa igreja nos orienta. Então que o Senhor abra nossa mente e nosso coração, para que nós possamos ser uma igreja discípula, fazer tudo com amor, com caridade, e também deixar Deus falar aos nossos corações. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.